Boa noite, meus irmãos e irmãs. Acerenado pela prece que acabamos de proferir, nós vamos buscar no livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a lição de número 127, que o título é Lei de Retorno. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. São palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29. E Emmanuel comentou assim: em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Como entenderiam estas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal? Suas realizações do porvir seguem na asserção justa em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora? Todavia, os que se compraz no mal cancelam as suas próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhe a repetição do curso expiatório e a volta à lição ao remédio. Não lhe surge diferente alternativa. A lei do retorno, pois está contida amplamente nesta síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento, é o sentido da renovação, não se compadece com a teoria das penas eternas. Na sentença sumária e definitiva, não há recurso salvador, através da referência do Mestre. Contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magna do que parece. Haverá ressurreição para todas as penas, com a diferença de que aos bons terão em vida nova, e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Meus queridos irmãos e irmãs, antes de entrarmos no comentário da lição da noite de hoje, eu peço permissão para a diretoria desta casa, através do seu departamento doutrinário, para que eu possa me dirigir àqueles que estão vindo hoje aqui pela primeira vez e àqueles que fazem pouco tempo que estão tendo esse contato com a doutrina espírita, que é a religião dos espíritos. Para informar os meus irmãos e irmãs, lembrando aqueles meus companheiros de mais tempo de caminhada, que os pilares que sustentam e compõem a doutrina espírita são a existência de Deus. Nós podemos estudar no Livro dos Espíritos, da pergunta número 1 a 16. A reencarnação, a pluralidade das existências, que nós podemos estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E a intercomunicação entre os dois planos, o plano da vida física, da vida visível, da vida espiritual. E o código moral do Evangelho de Cristo contido no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos esclarece, nos conforta e nos consola. Dito isso, meus irmãos, o que será que Emmanuel quer dizer para nós? Em raras passagens do Evangelho, a lei da reencarnação permanece tão clara quanto aqui, em que os ensinos do Mestre reportam a ressurreição da condenação. Mas se Deus é toda bondade, toda perfeição, todo o amor e a sua magnitude, ele iria criar uma criatura para a condenação eterna?
É o que nós podemos perguntar a nós mesmos. E é evidente que não, meus irmãos e irmãs. Por quê? O título da nossa fala de hoje é a lei de retorno. Isto é, a reencarnação é uma porta que o Pai Criador, por misericórdia e amor que Ele tem por cada uma das suas criaturas, Ele deixa permanentemente aberta para que o Filho, ao despertar para a luz, ao reconhecer as suas faltas, os seus erros, e retornar o caminho do bem. Aqui nós podemos até lembrar aquela passagem do filho pródigo. Aquele filho que exigiu do pai toda a sua herança material. Porém saiu, gastou tudo em farra, em perversão do mundo, e quando ele se deu conta, estava se alimentando de comida de porco. Está lá na Bíblia, né? Nós podemos ler isso. Ele deu-se por conta, poxa vida, na casa do meu pai, os seus empregados têm a melhor refeição do que os próprios trabalhadores daquela organização que ele estava fazendo parte. E levantou-se, decidiu ir ao encontro novamente do pai. E lá foi bem recebido pelo seu pai, foi perdoado, foi colocado um anel novamente no dedo, e ele se reintegrou à família. Assim é a reencarnação. O processo reencarnatório é a porta que Deus deixa aberta a todos nós, suas criaturas, para quando nós despertarmos através dos conhecimentos, através do próprio sofrimento, das próprias provas que advêm para nós voltarmos ao caminho do bem, ao caminho da luz, refazendo a lição dos ensinamentos de Cristo Jesus. E nós, espíritas, sabemos disso e temos uma grande responsabilidade, porque nós sabemos que existe duas formas de nós, voltar o caminho do bem, o caminho da luz. A primeira delas é o sofrimento. O sofrimento não é castigo de Deus. Deus não castiga ninguém. Deus não privilegia ninguém. Deus não quer que ninguém sofra. Ele criou todos nós para a felicidade eterna. Nós, por desconhecer o mecanismo das suas leis, é que nos afastamos dela. Aí cometemos os nossos erros, consequentemente somos nós responsáveis por eles. E às vezes eles nos trazem como consequência dos nossos atos o sofrimento, a dor, né, as provas que nós passamos. Esse é um dos alertas que nos traz novamente para o caminho do bem, o sofrimento, a expiação. A segunda, meus irmãos e irmãs, é muito melhor que essa primeira. E ela pode atenuar até mesmo aquelas provas mais difíceis que se encontram para nós passar. Que é um momento como esse, de estudo, de esclarecimento, de compreensão dos ensinamentos de Jesus e, sobretudo, a nossa coragem, não só de aprender os ensinamentos, porque aprender, estudar e falar é fácil, muito fácil. O difícil para nós é colocarmos em prática. Cada uma dos ensinamentos que nós vamos compreender, nós deveremos e temos o dever de começar a praticar. Porque é na prática que nós façamos a diferença. Na presença de Deus, todos nós somos iguais. A única diferença que faz é o nosso esforço, o esforço de cada um de nós de empreendermos e permanecermos, perseverarmos no bem. É isso que o Cristo Jesus nos convida e nos orienta. No Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós temos lá uma passagem de Nicodemos com Jesus, onde eles têm um diálogo.
E o Cristo Jesus informa, esclarece o doutor da lei, né, da forma com que se sucede a reencarnação na vida da pessoa, explicando pormenores todo o processo reencarnatório do indivíduo para alcançar a sua perfeição. Mas eu quero me reportar numa outra passagem bíblica que trata-se da transfiguração. Temos dois fatos polêmicos para as crenças de religião que não concede ou que não aceita, não acredita a reencarnação. E a reencarnação não é uma invenção do Espiritismo. A reencarnação existiu sempre, desde que o mundo é mundo, desde que as pessoas estão agregadas nesse plano de prova e expiação. A reencarnação é um fato, não é uma suposição, é uma lei divina. Muito bem. Vamos destacar nessa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 13, dois fatos. Primeiro, é um fato mediúnico, e eu gostaria que meus irmãos prestassem bem atenção para nós tirarmos alguma dúvida que se nós tivermos a respeito da mediunidade. E tem muitas crenças, muitas pessoas que professam certa fé que não acreditam na mediunidade. A mediunidade existiu sempre. Ela é um atributo que Deus concedeu a cada um de nós de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a quantidade que nós de débitos que nós temos com suas leis. Ele é tão misericordioso que nos deu um recurso primordial para todos nós, a mediunidade, para nós exercermos a mediunidade e adiantarmos a nossa caminhada evolutiva do nosso ser. Muito bem. Nesta passagem, mais uma vez, o Mestre Jesus nos ensina e ensina a humanidade a lei da reencarnação, afirmando que João Batista era a reencarnação do profeta Elias. Como podemos ver nesse Evangelho de Mateus, como já citei, capítulo 17, versículo de 1 a 13, que diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, que não eram João Batista, mas sim o irmão de Tiago, e conduziu-os à parte, isto é, a sós, a uma alta montanha chamada Monte Tabor. Lá se transfigurou na presença dele. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Aqui nós temos um fato mediúnico, professado pelo próprio Cristo. Não tem como nós. Elias e Moisés já eram desencarnados há muito tempo, um há séculos, e o outro há menos tempo um pouco. Mas aqui nós temos um fato mediúnico. Pedro então tomou a palavra e disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiser, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando veio uma nuvem luminosa e o envolveu. E daquela nuvem fez subir uma voz que dizia: Eis o meu filho muito amado, a quem pus toda a minha afeição. Ouviu? Meus queridos irmãos, aqui nós temos também um fato mediúnico de materialização. Aqueles que estudaram o livro dos médiuns podem confirmar as minhas palavras. Está lá uma materialização, a mediunidade de materialização, através do fluido humano, dos próprios médiuns, dos discípulos e do próprio Cristo Jesus. Ouvindo esta voz, os discípulos caíram com a face por terra e tiveram medo. Mas Jesus aproximou-se deles, tocou, dizendo: Levantai-vos e não temeis. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém, senão unicamente Jesus. E quando eles desciam do monte, Jesus lhe fez esta recomendação: Não contais a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Ora, meus irmãos, Jesus recomendou
Porque se os discípulos viessem narrar esse fato conforme eu estou falando para vocês, as pessoas iam ficar atemorizadas, com medo. Poxa vida, o mestre falou com morto. Né? Eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje dos fatos mediúnicos que acontecem no nosso meio, em todos os momentos da nossa vida. Em seguida, os discípulos interrogaram a Jesus: por que diz eles que os escribas, ou melhor, que os escribas dizem que Elias deve voltar primeiro? Jesus respondeu: Elias, de fato, deve voltar e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, mas não reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiserem, do mesmo modo que farão sofrer o Filho do Homem. Os discípulos de Jesus compreenderam que ele lhe falava de João Batista. Quer dizer que é um fato de reencarnação que não foi uma invenção nossa espírita. Nós professamos e exercitamos a reencarnação porque é uma lei divina. Faz parte do conteúdo do nosso estudo e dos nossos conhecimentos, como todas as leis naturais e as leis divinas fazem. Então, meus irmãos e irmãs, este fato de João Batista ser Elias, eis a prova de que a reencarnação não faz parte somente do Espiritismo, ela faz parte de todos os momentos da vida. Mas se a reencarnação é uma bênção divina para todos nós, porque é através da reencarnação que nós podemos explicar a justiça de Deus, a justiça divina, como ela procede. Porque uns de nós sofrem mais, outros menos. Uns são os beneficiados de uma forma, outros de outras. Por quê? Se nós somos todas criaturas de Deus, criadas simples e ignorantes, porém dotadas de virtude, para nos aperfeiçoar e nos levar à felicidade. Se a reencarnação é um fato, é uma lei divina, por que ela foi suprimida da Bíblia? Por que ela foi substituída pela palavra ressurreição? Conta-nos a história que até o século VI depois de Cristo, todo o cristianismo aceitava a reencarnação e que a cultura religiosa oriental já proclamava há milênios, antes da era cristã, como um fato incontestável, norteador dos princípios da justiça divina, que sempre dá oportunidade à criatura de Deus para rever os seus erros e recomeçar o seu trabalho de regeneração no caminho do bem. Meus queridos irmãos e irmãs, o motivo que levou a substituir a palavra reencarnação pela ressurreição é que havia, numa certa época, nesse período do século VI depois de Cristo, uma rainha de nome Teodora. Ela era muito má, ela era escravata. Ela se aproveitava das pessoas, do seu título de rainha. Ela cometia muitos e muitos erros incalculáveis junto das criaturas. E ela sabia que a teoria da época e a crença que eles professavam, que todo aquele que fizesse o mal teria que vir reencarnado novamente para cumprir, reparar o seu erro. E ela então ficou apavorada. Fez uma pressão muito grande sobre o general Belisário para que, através do Papa que subira ao trono naquela época, Virgílio, ele suprimisse da palavra reencarnação e trocasse pela palavra ressurreição. Essa rainha, pobre coitada, ignorava que as leis divinas se cumprem, como as leis materiais também se cumprem e não se discute. A lei divina é muito mais severa. A lei material, quem trata de direito sabe, ela alcança somente os indivíduos que fazem o mal
ao bem comum das pessoas. Aquele que faz o mal só para si, ela atenua, ela não faz muita conta. Só que as leis de Deus, não. Ela nos cobra tudo. Os excessos de comida, de bebida, de viciações, tudo aquilo que nós fizemos em demasia, que nos prejudica, nós somos educados pela lei divina. Ela não deixa passar, ela nos cobra. Tanto é que nós vivemos a vida de hoje, o que semeamos na vida anterior. E viveremos a vida futura, o que nós estamos semeando no dia de hoje, ou a partir do dia de hoje. Nós podemos mudar o percurso da nossa caminhada e melhorar. Não é que quando nós reconhecemos nossos erros e nos dispomos a reparar, não é que nós vamos mudar a lei de Deus. As provas continuam as mesmas. O mesmo tamanho da cruz que eu tenho que carregar, ela continua no mesmo tamanho. Não vai mudar o tamanho e nem o peso. O que acontece é que quando nós nos reconhecemos os nossos erros, nós nos fortalecemos. E aqueles problemas que eram tão pesados para nós, tornam-se leves. E nós tiramos eles, ultrapassamos com muito mais facilidade. Nós não temos aquele desânimo, tipo de uma tristeza assim que é intransponível. Não. Quando nós reconhecemos os nossos erros, nós somos impulsionados pela energia da reconciliação com as leis divinas. E nós passamos de culpados arrependidos, fortalecidos pelas leis que nos amparam. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que todo sofrimento nesta vida passa. Todas as provas desta vida são passageiras. Ela dura de acordo com a nossa perseverança no caminho do erro. No momento que nós mudarmos nosso comportamento, as nossas atitudes e as nossas ações, nós já começamos a trabalhar no bem, num outro foco de luz, num outro foco de energia, que é capaz de nos fortalecer diante das vicissitudes da vida. Muito bem, voltando então ao nosso texto, ressurreição e reencarnação. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, mas mais precisamente no item 4, diz-nos que a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sobre o nome de ressurreição, pois somente o povo saduceu não acreditava na reencarnação, porque eles são materialistas e eles achavam que a vida terminava com a morte do corpo físico. Eles não tinham a crença na vida futura, não tinham a certeza de que o Espírito é eterno, que nós somos eternos. Estamos aqui de passagem para melhorarmos a essência do nosso ser, para conquistarmos os conhecimentos e retornarmos à nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Os ideais dos judeus sobre esse ponto de vista, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque eles tinham apenas uma vaga e incompleta noção acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Eles não tinham os conhecimentos que nós temos hoje, não tinham esse manancial de livros, de fatos, como nós podemos ver no livro Céu e o Inferno, vários depoimentos de espíritos que estiveram em momentos de erro e em momentos de acerto, que narram para nós como eles chegaram na reconciliação com a gente divina e como é que conseguiram sair daquele marasmo que oprendia na teia do sofrimento. Com efeito, meus queridos irmãos e irmãs, a ressurreição da ideia da volta à vida ao corpo
que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Pois o nosso corpo se desintegra, muitas vezes ele até se torna em outros componentes e não tem como, né, recobrar as células e voltar novamente à vida. É humanamente impossível. A reencarnação é a volta da alma, o espírito, à vida corpórea, mas num outro corpo especialmente formado para ele, para o espírito da gente. Este corpo que o meu espírito usa hoje não tem nada a ver com o corpo da vida que eu tive anterior a esta. E assim sucessivamente. De acordo com a elevação do meu espírito, de acordo com os conhecimentos que eu adquiri, de acordo com o meu procedimento, com as minhas ações, as minhas obras, de acordo com aquilo que eu semei de bom ou de mal, o meu próximo corpo me dará as possibilidades de me resgatar tudo aquilo que eu fiz de bom ou de ruim, e assim prestar conta à justiça divina do Pai. Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, que estava morto já há 3 dias, e com a chegada de Cristo Jesus, através da energia da energia de Cristo, ele ressuscitou. Mas não a Elias, porque Elias, reencarnado do corpo de João Batista, todo mundo já conhecia João Batista, desde criança pequena. Na sua própria aldeia, seus pais eram conhecidos. E os pais de João Batista eram muito mais novos do que o corpo anterior que o próprio João usava como sendo Elias na vida anterior. Dito isso, meus irmãos e irmãs, João podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. É essa confusão que os nossos irmãos e irmãs de outras crenças e de outras fé, eles se enganam, eles se enredam e não sabem se explicar. Toda esta passagem que eu acabei de ler, desde o primeiro capítulo, está na Bíblia. Na Bíblia, a auditora Ave Maria. É uma Bíblia católica muito boa, eu tenho ela comigo. Os meus irmãos podem consultar lá nessa Bíblia, ou numa outra Bíblia qualquer, em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 17. Em Marcos capítulo 8, versículo 27 a 30. E tem várias outras passagens que nos informam sobre a reencarnação e a pluralidade das existências. Podemos aprofundar mais a nossa fala de hoje no Livro dos Espíritos, na pergunta 166. O Livro dos Espíritos, no capítulo 4, da pluralidade das existências, nós temos um cabedal de conhecimento que nos informa a maneira que nós devemos proceder para nós fazermos uma próxima escalada muito melhor do que essa que nós temos passando hoje. Mas eu vou ler somente uma pergunta, 165. Kardec perguntou aos espíritos superiores: como pode a alma que não alcançou a purificação, a perfeição, durante a sua vida corpórea, acabar de curar, isto é, de tornar-se pura? E os espíritos superiores responderam: sofrendo a prova de uma nova existência. É claro que essa nova vida é num novo corpo, especialmente preparado para aquele espírito reencarnante, para que ele possa fazer novamente a sua viagem reencarnatória, aprendendo novamente a lição que ele deixou a desejar, por desconhecimento ou muitas vezes por desatenção, porque muitos de nós sabem do mecanismo das leis divinas, mas acham assim que vai ser atenuado porque nós vamos fazer um ato de bondade lá adiante. E não é assim. Aqueles atos de bondade que nós fizermos, eles vão nos ajudar sim, mas não para mudar o roteiro
que nós mesmos amemos. Não é que Deus queira nos castigar, meus irmãos. Ele apenas quer que nós nos eduque. Nos educando, nós conseguimos alcançar a felicidade. Para as criaturas que não têm fé e convicção na vida futura, com certeza, quando elas se deparam com certas crenças que não acreditam na reencarnação, elas se consideram condenadas para o suplício eterno. Quantas pessoas que a gente percebe que elas estão desanimadas porque sabem que elas cometeram vários erros, então sente-se constrangida para voltar ao caminho do bem. No livro Céu e Inferno, conforme eu já falei, no capítulo 7, nos fala das penas e dos gozos futuros, a justiça divina sobre a luz do Espiritismo. Nós podemos estudar esse livro, é muito bom também. E para finalizar, que o nosso tempo já está correndo. O Espiritismo, meus queridos irmãos e irmãs, ele não vem com sua autoridade privada formular um código de fantasia. Todos os nossos estudos, todos os nossos experimentos, é por fatos realmente em que nós podemos comprovar através dessa teoria magnífica que nos leva a ter uma vida mais tranquila, mesmo diante das aflições da vida, mesmo diante das provas que nós passamos, nós mantemos a calma, nós mantemos a serenidade, porque nós sabemos que tudo isso faz parte da nossa elevação espiritual. As provas que nós passamos não é castigo, é remédio amargo para curar a chaga do nosso espírito. O Espiritismo, reduzido a 3 pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as suas imperfeições, que não conseguiu corrigir na sua vida corpórea. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou de impureza. Segundo ponto, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. Terceiro e último ponto, não há uma única imperfeição da alma que não importa em funesta e inevitável consequência, como não há também uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo. A soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como todas as somas dos gozos e a soma das nossas qualidades. De todas as imperfeições extintas, então, a alma será perfeitamente feliz. Suas realizações no porvir seguem na asserção justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que cada um de nós desenvolve rumo à espiritualidade santificadora, diz-nos Emmanuel. Portanto, meus irmãos e irmãs, a justiça divina é igual para todos nós. Ela não privilegia ninguém. Não importa o cargo que eu exerça profissionalmente ou numa missão qualquer, num trabalho voluntário que eu empreender. Todos nós somos iguais perante a justiça divina e ela tanto cobra de uns como dos outros, iguais para todos. Deus nos criou simples e ignorantes, porém, dotados de virtude capaz de nos levar à purificação do nosso ser. Igualmente, nós podemos anular todos os males consecutivos no nosso futuro.
como também podemos usufruir da felicidade, usando para isso o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio, Deus é tão bom e misericordioso que Ele respeita a nossa vontade. Ele não impõe nada. Quando nós estamos num processo evolutivo e nos esforçamos cada vez mais para a prática do bem e do amor ao próximo, não é Deus que está nos cobrando, é a nossa própria consciência, é a alavanca divina que nos impulsiona ao progresso moral e espiritual do nosso ser. Dito isso, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero vos dizer que nós não precisamos nos tornar fanáticos ou querer sermos santos. O que Deus nos convida e Jesus nos recomenda é que nos aprenda a viver conforme a criatura que necessitamos ainda de viver nesta vida e neste mundo, neste planeta terreno. Nós precisamos, meus queridos irmãos e irmãs, conforme nos diz no Evangelho, se eu não me engano, é o capítulo 11, aprendermos a cuidar do nosso corpo e do nosso espírito. O que nós precisamos é vivermos verdadeiramente, nos reconhecendo criaturas de Deus, irmãos em todos os sentidos da vida. Dito isso, eu agradeço as energias dos pensamentos e dos sentimentos, dos quais promovo para todos, me auxiliando neste momento em que eu aqui estou para congratular com meus irmãos e irmãs este banquete divino, capaz de nos alimentar, de nos permitir banharmos na fonte divina da água cristalina em que promana desta fonte aqui neste momento. Que a paz de Jesus permaneça com todos nós.